Deus. Amém. Boa noite, povo de Deus, graça e paz, permaneça no seu coração, pode se acomodar na sua poltrona, amém? Glória a Deus, você está feliz ainda? Tem lenha para queimar essa noite? Deixa eu falar uma coisa, tem altar para ser reconstruído, amém? Glória a Deus. Gente, Deus me deu uma palavra essa semana, e eu compartilhei no GD na terça-feira, e eu acredito que eu tenha construído melhor ela ao longo da semana. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 18. Deixa eu abrir aqui o meu arquivo. 1 Reis 18. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus. E aí, gente, esse frio tá ruim de levantar? Fala a verdade, gente. Tá bom de levantar? Só a Eliette que vai pro cross cedo, né? De 200 pessoas, só ela. Glória a Deus. 1 Reis 18, 30. Gente, Jesus me deu uma palavra essa semana. Preste atenção numa coisa. Hoje é o último domingo que nós vamos falar neste tema sobre família. Domingo que vem nós vamos falar sobre o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida. Você sabia que existe uma igreja na Janela 10/40, alguns países que são perseguidos, cristãos que não podem exercer a sua fé como a gente? Colocar uma camiseta de cristão, às vezes fazer um culto na praça, situações e nações que não é permitido isso. Então semana que vem eu peço por gentileza que você não falte, para que nós possamos orar pelos nossos irmãos. Igreja, eles são os nossos irmãos. Eles também são noiva de Cristo, por mais que esteja do outro lado do mundo, por mais que seja um lugar transcultural, é a igreja conosco, morará na mesma eternidade, o mesmo céu. Então é um culto que nós vamos dedicar a isso. Portanto, quarta agora, e eu quero usar essa palavra, santa convocação. Quarta nós vamos fazer o desfecho, a finalização, e nós vamos fazer um período de oração. Não vai ser um culto convencional ali, vai ser um culto direcionado para declarações proféticas sobre a família. No mínimo, você fala assim, pô pastor, eu não sou tão bom de oração, estou aprendendo. No mínimo, peço para que você venha receber oração pela tua família. Como Jacó, vem tomar a bênção da tua família. Então eu quero pedir a você, você que não trabalha no período da noite, você que talvez não estuda, você que talvez à noite tem possibilidade de vir, por gentileza não falte. Nós estamos separando, organizando e fazendo um culto para que tenha declarações proféticas sobre a tua casa. Gente, declarar a palavra de Deus no mundo espiritual é poderoso, é eficaz, amém? Então quarta-feira nós vamos ter esse momento, e hoje eu quero dar algumas instruções. Gente, por que algumas pessoas não conseguem manter a família saudável? Nós conversamos semana passada a inversão de papéis, mulheres fazendo o papel do marido, tomando a frente espiritualmente, tomando a frente em tudo, tomando a frente verbalmente. Essa inversão ela vai causando danos, porque Deus fez o homem para a liderança e Deus fez a mulher ali para edificar e andar junto com o marido. Mas a liderança já foi estabelecida por Deus. Então se há algum desajuste na tua casa, eu oro para que em nome de Jesus você tenha sabedoria, homem e mulher, para fazer este alinhamento e para que os papéis estejam estabelecidos e a bênção de Deus venha sobre isso, amém? Então dado a este fundamento da semana passada, hoje eu quero conversar com vocês sobre duas coisas. Primeiro, o tema é reconstruir o altar do lar. Então se você estiver anotando, eu sei que aqui é uma igreja que o povo gosta de anotar, glória a Deus. Quando eu me converti, eu anotava tudo. Eu tinha diversos cadernos sobre pregação. Independente de quem pregava, eu anotava todas as pregações. Então eu quero falar primeiro sobre coisas que estão adoecendo o lar. Então eu reservei aqui algumas coisas que é perceptível que adoece o lar. E por último, como restaurar o altar do lar. Então são três coisas aí que nós vamos conversar. Amém? 1 Reis 18, 30. Abra comigo. Antes de Elias orar por fogo, antes de Elias orar para que a glória de Deus viesse, qual foi a primeira atitude que ele fez, gente? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Filho, fala para a minha igreja que eles precisam restaurar o altar da casa deles.
Gente, escute o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Restaurem o altar da casa de vocês. É muito forte isso que o Espírito Santo falou comigo essa semana. O que está acontecendo aqui? O povo estava cocheando entre dois pensamentos. O povo desviando. O povo israelita, que tinha Deus como centro da sua vida, começou a andar por corrupção e entregar sua adoração a quem? A Baal. Começaram a se afastar. E aí aparece Elias e fala, olha, faz um teste aí, vamos ver qual altar manda fogo. Os profetas de Baal se cortando, se autoflagelando, não acontecia nada. E aí quando Elias, é a vez dele de orar para que o fogo venha. Este mesmo profeta que orou para que não chovesse 3 anos e meio. Sabe o que ele observa? O altar está abandonado. O altar está destruído. Altar esquecido. E qual foi a primeira atitude dele antes do fogo vir? Você quer algo de Deus sobre a tua vida? Você quer algo sobrenatural sobre a tua casa? Conserta o altar. Repara o altar. Jesus vai te dar alguns altares hoje para você ter como missão esta semana. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E o que ele fez? Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então a gente está falando aqui de altares que estavam destruídos. Altar que estava quebrado. Gente, o altar era a vida prática de Israel. Era onde eles faziam sacrifício, era onde eles invocavam o nome de Deus, era onde descia fogo do céu. Mas tinha sido esquecido, tinha sido abandonado. Mas se Deus quiser, não nessa igreja. Não nessa igreja, o nosso altar familiar será restaurado. Amém? Primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Pecados que adoecem o lar. Marido, esposa, você já percebeu que o teu pecado afeta os seus filhos? Já ou não? Precisa de base bíblica para dizer isso ou não? Já percebeu que o pecado de Acã, que não era para trazer os despojos da guerra, o que aconteceu? Além de Acã ser morto, quem foi morto? Toda a família. Saiba que o que você semeia dentro de casa é inevitável. Vai afetar teus filhos. Vai afetar teu cônjuge. Vai afetar o ambiente da tua casa. Porque o que você faz dentro da tua casa ou vai abençoar ou vai trazer prejuízo. Ou vai trazer a glória de Deus ou vai trazer danos seríssimos e rupturas com o tempo. Então, preste atenção numa coisa. Se você escolher restaurar o altar da sua casa e você se posicionar, Deus virá sobre a tua casa e vai mexer em todas as pessoas que convivem com você. Em nome de Jesus. Está em Josué 7, pecado de Acã. Um pecado que adoece a família. Primeiro, se você estiver anotando, falta de responsabilidade. 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8. Irmãos, deve ter muitas coisas que causam destruição no lar. Mas, existe algumas aqui que são pontuais. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, o que ele fez? Negou a fé. Recebeu Jesus, se batizou, se declarou evangélico, se considera um cristão, mas esse quando não tem responsabilidade de cuidar com a tua casa, o que a Bíblia diz? Você está negando tudo que você declarou de fé. Você já parou para pensar que você pode estar rejeitando e negando e anulando tudo aquilo que um dia você declarou? E o que a Bíblia diz? E é pior do que um infiel. Paulo ainda ofende. Você que não se preocupa, você que não é responsável com a tua família. Deixa eu falar uma coisa, você é pior que um descrente. Você considera, você já viu pessoas ao seu redor que não têm importância alguma para a família? Marido que já não se importa mais com filhos e esposa. Esposas que já não se importam mais com a sua casa. Eles estão no modo sobrevivência. Estão seguindo uma rotina, mas não tem mais nenhuma importância um com o outro. Então o que eles abandonaram? Abandonaram as responsabilidades e os deveres de marido e de esposa. Isso daí adoece o lar. Segunda coisa.
Ausência espiritual. Deuteronômio 6, versos 6 ao 8. O vazio espiritual do lar, gente, vai ser preenchido por alguma coisa. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre todos os olhos. O que Israel está sendo agora orientada? Ei, fala da palavra de Deus, andando, pregando, na mesa, comendo, andando na rua, aonde quer que a prática familiar tenha espiritualidade sendo ensinada e produzida. Mas olha só, famílias que são destruídas, ausência espiritual. Marido não se importa de orar, esposa também não se importa de orar, ninguém lê a Bíblia, ninguém fala de nada. Tudo que é falado naquele lar é totalmente fora da palavra de Deus. O que tem ali? Uma ausência espiritual. Se tem ausência espiritual, tem ausência de quem, gente? E aí, se não tem o governo de Deus, o que tem ali? Satanás, meu. É tudo que Satanás quer. Tudo que Satanás quer, gente que não tem responsabilidade e gente que não tem espiritualidade. Mas com a instrução bíblica, a vida cristã tem que ser vivida em todo canto, gente. Em todo canto. Quando nós paramos de assumir a responsabilidade espiritual, alguma coisa vai entrar e vai governar. Terceira coisa, Provérbios 18, 21. Palavras destrutivas. Esse aqui. Você acha que isso aqui destrói o lar, gente? Você se lembra de algumas tretas que já teve em casa? Tua mãe falou uma coisa que te feriu, teu pai falou outra, tua esposa, e você lembra até hoje que marcou você? Gente, ambientes que tem essa proliferação de palavra, sabe, a palavra como uma arma de ferida, sabe o que acontece? Vai destruir o lar. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha a nossa responsabilidade acerca daquilo que declaramos. E aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, você vai comer do fruto daquilo que você anda declarando. Deixa eu fazer uma pergunta, uma reflexão, um diagnóstico, uma reflexão própria. O que você anda falando dentro da tua casa? De fato são palavras que promovem edificação? De fato são palavras que constroem uma edificação espiritual? Ou são palavras de danos, que fere, que grita, que brinca? Como é que está o teu ambiente de casa? Efésios 4, 29. Esse Efésios 4, 29 ao 32 é maravilhoso. Olha só, tem alguns casos e algumas casas que o que tem? Muitos gritos, humilhações, ironia, palavras agressivas, palavras que amaldiçoam filhos, casais que se ferem verbalmente o tempo inteiro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Em outras palavras, palavrão. Mas só a que for boa para promover edificação. Então o que a Bíblia está orientando? Olha, não deixa sair palavras que vai ferir, que vai destruir o lar. Deixa sair palavras que vai ser bom, vai edificar. Para que dê graça aos que ouvem. A graça de Deus pode ser liberada através do que você anda declarando em casa. E aí, gente, falaram que semana passada eu peguei leve com as mulheres e eu fui bem firme com os homens, né? Alguém acha isso também? Mas existem muitas irmãs que estão destruindo os seus lares, pelo que andam falando, pelo que andam dizendo, pelo que andam declarando, pelo que andam falando quando o marido acabou de chegar, acabou de passar por uma guerra no trabalho, e ele chega em casa e ele encontra uma segunda guerra. Um ambiente que talvez vai trazer para ele o que? Refúgio. Deixa eu sair daqui, deixa eu fazer mais horas extras, porque eu não aguento mais ficar em casa. Que talvez esposos estão só com palavras destrutivas, só palavras que colocam o cara para baixo, só palavras que ofendem. Chega lá, antes de o cara respirar, ou ir no banheiro tomar uma água, já coloca palavras de condenação, já coloca peso sobre ele. Estamos destruindo o lar. Pode continuar no versículo 30 e 31. Lê o 29 novamente, por gentileza. 31. Aqui.
toda a amargura, pode ser o 30 que vai falar para se livrar. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Próximo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria. Gente, gritaria de Deus dentro de casa? Hã? Não precisa falar, mas como é que está lá na tua casa? Como é que está na minha casa? E blasfêmia e toda malícia, sejam o quê? O que a Bíblia está falando? Tiradas. Sejam tiradas dentro de vós. Próximo. E o que a Bíblia pede para colocar no lugar? Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Troca gritaria, troca ira, troca tudo isso aí por perdão, por amor, por honra, por misericórdia. Palavras destrutivas estão destruindo muitas casas, estão decretando, estão comprometendo o futuro de crianças, de filhos, de adolescentes. Estão levando casamentos a ruínas. Quarto, falta de perdão. Muitas casas são destruídas por falta de perdão. E eu uso esse mesmo texto de Efésios 4:31, mas você também pode abrir Colossenses 3:13. Existem famílias adoecendo e acumulando doenças espirituais, mágoa, ira, cólera. Por quê? Porque elas não se perdoam. Vamos falar uma coisa, casais aqui. Você casou achando que não ia ter nenhuma falha do teu cônjuge? Você casou achando que não ia ter nenhum problema? Você casou achando que não ia rolar nada, que ninguém ia raspar a lataria um do outro, que um dia o outro ia levantar mais atravessado? Gente, essa ideia de casamento não existe. Esse negócio aí se aprendeu numa novela, é um romantismo irreal. Existe às vezes dificuldade, existe desalinhamento. São duas culturas coabitando na mesma casa. Primeiro ano e os primeiros anos existe um alinhamento normal. Às vezes a pessoa foi criada de um jeito, você de outro. Às vezes tem uma cultura, um gosta de comer na mesa, outro gosta de comer no sofá. São alinhamentos naturais e isso causa às vezes alguns confrontos. São naturais. O que não pode ter é a falta de perdão. Gente, a palavra mágoa significa mágoa, é uma água suja no corpo. Quando ela entra no coração, ela começa a destruir. É um veneno que mata a si mesmo. Você está achando que você está retendo perdão ao outro e que o outro está se lascando. Não, você está se fazendo mal quando não perdoa. E fica bicudo. O dia inteiro. E o coração apodrecendo. Uma raiz de amargura. Ferindo, destruindo, aniquilando, fazendo com que você não receba a graça. Tem um texto de Hebreus 12 que diz que quem não perdoa, quem deixa ter a raiz de amargura, é retido a graça sobre ele. Vamos ler esse texto, Hebreus 12. Lembrei agora. Alguém que achar o versículo antes do que eu, ajuda o pastor a pregar. Hebreus 12. Verso 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então existe uma coisa que pode privar você da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Gente, mágoa deixa você em paz, fala a verdade. Hã? Alguém ficou bem, Paulinha, com mágoa no coração? E aí, Johnny, alguém fica bem com mágoa no coração? Faz bem, Brunão, mágoa no nosso coração? Alguém já teve alguma vantagem ou adicionou um dia por ter mágoa no coração de alguém? Gente, não tem nada de bom mágoa. É perturbação. E aqui diz, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Está gerando um veneno para você. Pode estar gerando um veneno para mim. Gente, teve alguma ofensa no lar, o filho falou uma coisa que te ofendeu, teu marido atravessado falou, rapidamente, libere o teu coração. Amiga, mas eu vou ficar calado, eu vou sofrer? Não, fale, pontua, abre o coração e fala, olha, isso me ofendeu, mas rapidamente libere o teu coração. Porque aqui está dizendo que é uma raiz de amargura. O que ela começa a fazer? Ela começa a crescer, começa a contaminar, começa a gerar perturbação. Muitas depressões são causas de perdão, que já deveria ser liberado há muito tempo. E vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tomem cuidado para que o seu lar, para que o meu lar não tenha falta de perdão. Isso está destruindo o lar.
Colossenses 3,13, eu não esqueci, Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, então você tem uma causa legítima contra o outro. O que a Bíblia diz? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então você quer perdão de Deus? Sim, perdoa. É condicional. Mateus 18, 21, 22. Gente, parece beabá, né? Mas fala a verdade, seja honesto. Tem mulher e tem homem que guarda mágoa por uma semana dentro de casa. Fica bicudo, dorme no sofá, não cumprimenta. Vai querer comer o que hoje? Qualquer coisa. Gente, isso aí só é... Isso aí só é o quê? Só é a consequência de um coração ferido, magoado. E aí, pessoa de idade, adulta, madura na fé, mas agindo como infantil. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? 7 tá bom, né, gente? Tá bom? Jesus disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Dá quantos aí? 490. Será que alguém consegue pecar 490 vezes no dia contra outro? Hã? Não sei, né? Tem algumas pessoas aí que tem pecado que vale por 10? Sim ou não? Eu sei, gente, que Jesus estava querendo dizer aqui. É que não dá para contar, você tem que perdoar. Tem que perdoar. Você vai prosperar no lugar e com as pessoas que você libera perdão. Vamos se render, gente. Você quer perdão de Cristo? Você quer amor sobre você? Você quer graça? Você quer uma segunda chance? Você quer acolhimento do céu? Então libere da mesma maneira que você está pedindo. Em nome de Jesus. Uma casa sem perdão vira um ambiente pesado espiritualmente. Você concorda com isso? Já notou? Quando os dois estão magoados um com o outro. Quando o filho está magoado com a mãe, o pai com o filho, a esposa com o marido. Gente, fala a verdade. É um peso. É um desalinhamento. O ambiente fica ruim, horrível, horrível. Enquanto não houver perdão, não dissipa esse ambiente. Deixa eu te falar uma coisa. Satanás se aproveita da mágoa. Satanás se aproveita da ofensa. A matéria-prima da atuação do diabo é a ofensa e a mágoa. Você fala, talvez você pense assim, nossa, a liberdade do diabo na minha casa pode ser idolatria, pode ser um pecado imoral. Deixa eu falar uma coisa, Satanás ele atua nas pequenas coisinhas, as pequenas ofensas, é a porta que ele quer entrar. Libera perdão. Libera perdão. Quinto, e aí entra o que a Ana e o Prezer falou, falta de honra e respeito. E aí eu também separei o Êxodo 20, 12, dos filhos honrar os pais, e também Efésios, onde o marido e a esposa devem se amar e se respeitar. Gente, já viu lares que eles não se respeitam para nada? Nossa! Irmãos, isso aqui é comum para um pastor ver, tá? O pastor chega para visitar uma família, não tem jeito, né? Às vezes o marido e a esposa, eles conseguem ser aquilo que é. Não estou dizendo que eu entro na tua casa olhando isso, mas é inevitável. Você chamou a gente para ir lá, a gente vê como os maridos se tratam. Pega aquele negócio, não sei o quê. Aí eu lembro já teve uma situação de uma criança derrubar um copo de coca. Meu, foi um grito que eu até travei assim na mesa. Eu fiquei com vergonha, eu queria pedir para ir embora. Eu queria pedir para ir embora, porque eu estava constrangido. Mas teve uma situação que eu, pastor, derrubei a coca. E o que aconteceu? Eu fui tratado com o maior amor. E eu sou de fora. Mas a pessoa de dentro foi extremamente ofendida, eu fiquei assustado. Muitos lares estão adoecendo porque eles não se respeitam mais. Não tem mais respeito um pelo outro. Não tem mais amor um pelo outro. Não tem mais nenhuma consideração. Não tem mais preferência um com o outro. Ninguém se importa mais. E aí vira aquela ofensa. É uma treta, é uma briga e é uma confusão total. E aí tenta dar uma melhor. Quando chega o pastor, veste a espiritualidade, em nome de Jesus, aleluia, pastor, graça e paz. E aí todo o vocabulário crentez é ativado na hora. Mas o seu dia a dia, tua esposa sabe. Teu dia a dia, tua filha sabe. Teu dia a dia, teu marido sabe. Não dá para esconder, não dá para esconder.
Acontece que muita gente tem medo do pastor quando deveria ter medo de Deus. Deveria ter temor a Deus, que Ele está no teu lar e Ele observa exatamente como você está tratando, se tem amor ou respeito. É tempo de alinhamento, é tempo de restauração de altar. Onde a honra morre, os relacionamentos adoecem. Acabou a honra, os relacionamentos vão adoecer. Sexto, e gente, esse daqui, vícios e prisões. Muitos lares estão sendo destruídos. Eu anotei aqui, celular, pornografia e drogas. Você sabia que essas são as 3 principais categorias de vício no mundo? Sabe qual é o maior vício do mundo? Alguém sabe? Celular. Pô, estava no GD na terça. Então saiu na revista Times Square dos Estados Unidos, em Nova York, uma pesquisa, qual o maior vício que o mundo tem hoje. E se você vai notar que o celular é a porta do vício de muitas outras coisas. Porque você acessa o celular para poder ver muitas outras coisas que fazem você desviar. E o maior vício, a maior categoria, ela está celular. Pode notar, a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz, às vezes, é ver o celular. Nem um bom dia para o Espírito Santo a gente dá. Às vezes nem agradecer a Deus, obrigado porque eu estou levantando. A gente pega o celular. E se tem 3, 4 mensagens, gente, o meu ramo acontece muito isso. De um gerente ou um consultor falar, Mica, meu filho está doente, aconteceu alguma coisa. Eu recebo muitas mensagens muito cedo. Até para que eu possa trocar a rota, ir para uma loja, cobrir outra. Mas eu não posso dar prioridade ao meu celular, tem que dar prioridade ao Senhor. E muitos lares estão sendo destruídos porque o celular é o vício. Gente, eu tive um funcionário que eu tive que trocar ele de loja umas 5 vezes. Ele estava tão viciado num joguinho, passava o dia jogando. E aí começou a pessoa a falar, Mica, ele passa o dia inteiro jogando. Poxa, o cara é um gerente, ele deve dar o maior exemplo da loja. Aí eu falei, vou trocar ele de loja. Eu troquei ele de loja, todas as lojas que ele passou. E sabe o que aconteceu? O vício que ele tinha no joguinho fez ele pegar empréstimo, depois pegou com a agiota. Aí sabe o que aconteceu? Acabou o casamento dele. Hoje ele está foragido, internado numa clínica. Cuidado com os vícios que você está permitindo entrar na tua casa. Eu usei um exemplo simples de um joguinho, né? Mas o celular pode abrir portas de muitas outras coisas. Então, mundialmente, classificado, o maior vício da humanidade, smartphone, celular. Segunda coisa, drogas. E aí pode ser o álcool desenfreado, pode ser entorpecentes, aí pode ser uma pessoa que é hipocondríaca, fica tomando remédio o tempo todo. Isso aqui é classificado em segundo lugar. E terceiro, a pornografia. Que também ela é acessada por onde primeiro? Pelo celular. Gente, esses vícios, eles estão destruindo muitas casas. Estão acabando com muitos relacionamentos. Coloquei outras coisas aqui, redes sociais, apostas, joguinhos. Estão destruindo o lar. O inimigo não precisa destruir uma família de uma vez, basta aprisionar os membros lentamente. Começa com uma coisinha. Não tem problema não, Mica. Pô, é só de vez em quando. É uma vez. É pouquinho. Quando você vai ver, se tá... Eu tinha um amigo, gente, que ele gostava muito de maconha, né? Gostava muito. Falei assim pra ele... O nome dele era... Ele é bem de longe, não tem como vocês saberem. Era João, né? Não é o João aqui não, tá bom, gente? E eu falei assim, João, para com esse negócio, mano. Ele falou, não, é de boa, eu posso parar a qualquer momento. Eu falei, beleza. Aí eu me converti, levei ele para a igreja algumas vezes e tal. Aí ele queria receber Jesus, recebeu Jesus. Eu falei, mano, você precisa parar com isso aí, cara. Você precisa parar com isso aí. Ele falou, não, eu paro a qualquer momento, isso aí é de boa. Aí ele falou que ia fazer um jejum. Aí fez um jejum. Aí ele falou, Mica, eu não consigo. Não consigo. E aí teve uma vez que a gente ia vir para a igreja, a gente pegando o trem. Aí eu falei, você tá com maconha? Ele falou, eu tô. Daí que eu falei, não. Aí eu falei, me dá esse negócio, nós não vamos pra casa de Deus com maconha não. Não sei o quê. Aí ele começou a ficar todo violento. Eu falei, cara, aquele cara de boa, suave. Totalmente aprisionado. Porque não era um dia, era anos de vício. Você acha que é uma pequena coisinha? Você acha que é um detalhe? Lentamente o diabo está te aprisionando, te entrelaçando nos grilhões das trevas. Quando você quiser sair, não vai querer, não vai conseguir sair. É um videozinho, é uma rolagem de tela. Não, está te matando e te corrompendo. 7.
Inversão de valores. Gente, aqui eu coloquei, preste atenção, Mateus 6,33. Mateus 6,33. Qual é a prioridade que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mica, mas como assim uma família pode ser adoecida se ela não tem prioridade de Deus? Ela pode ser adoecida. Se o valor do marido é a carreira dele, ao invés do caráter cristão, vai ser corrompido. Se o valor daquela casa é dinheiro, vai ser corrompido por mamon. Então, se tem inversão de valores, se os valores bíblicos não são importantes na mesa do casal, outras coisas vão ser importantes e naturalmente vai adoecer. E você foi criado para ter um casamento com um método bíblico e de Deus, para ter Deus no teu casamento. Então, quando nós invertemos os valores, nós corrompemos a nossa família. Eu coloquei aqui, quando o dinheiro é acima da presença. Quando nós amamos mais o dinheiro do que a presença familiar, do que a presença de Jesus. Quando o entretenimento está acima da comunhão. Eles vivem em prol do entretenimento, mas já não têm comunhão um com o outro. Outra coisa, o sucesso acima do caráter. Vale tudo para ter o dinheiro. Vale tudo para minha carreira crescer. Acima do caráter. 2 Timóteo 3, verso 1 ao 4. O cuidado do nosso coração. E nós não sermos amantes de nós mesmos. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos nos últimos dias? Sim. Porque haverá homens amantes do quê? Si mesmo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Próximo. Sem afeto natural, sem amor natural. Irreconciliáveis, não gostam de reconciliação. Caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos, preste atenção, dos deleites do que amigos. Então o prazer se tornou a prioridade dessa casa. Eu amo tanto a minha família é o meu foco. Não vem para a igreja, não lê a Bíblia, não busca. Deixa eu falar uma coisa, a tua família existe para ser o veículo missional de Deus. Se a tua família não está em missão a favor de Deus, tua família está errada biblicamente. Nós estamos agrupados, nós estamos no condomínio, está top a nossa família. Nunca vivemos uma comunhão tão boa. Mas se a tua família está vivendo em prol do prazer, ela está errada. Tua família tem que viver em missão de Deus. Todo mundo, os filhos, os pais, a esposa, todo mundo em missão. Não só na casa de Deus, mas ministerialmente fluindo. Bendito é aquele que faz a tua família andar em curso da presença de Deus. Infelizmente, famílias que estão em prol de prazer, só prazer. Mica, mas a gente não pode ter prazer e alegria? Pode, deve. Mas primeiramente, amigo de Deus, mais do que qualquer prazer dessa terra. Então, o sétimo aqui, quando tem inversão de valores. Por exemplo, uma pessoa que vai vivendo pelos prazeres, quando a aliança não tem mais valor, o que ela faz? Se separa. Quando ela não se importa mais com quem está ao seu lado, ela rapidamente desfaz casamento. Porque o valor da aliança já não é tão importante para ela, ou para ele. Preste atenção, famílias não são destruídas de uma vez, mas por omissões constantes. A gente vai deixando passar, e isso está inteiro no nosso lar, se instalando e criando uma subcultura que não é bíblica, e corroendo os prazeres da presença de Deus. Preste atenção, o que não é tratado em uma geração, será transferido para a próxima. Se nós não tratarmos isso agora, gente, se esse mês não for um mês que a gente vai focar para tratar a nossa família, preste atenção, nós vamos passar para a próxima geração todos os erros que agora nós não escolhemos resolver. O diabo não precisa destruir uma casa de uma vez, basta esfriar o altar aos poucos. Deixa eu esfriar aos pouquinhos. Quando eles estiverem bem distantes, eu puxo. E quando a gente vai ver, a gente já está entrelaçado, a gente já está amarrado. E aí é difícil para voltar. O que nós precisamos, gente? Primeiro, identificar. Primeiro, discernir se essas coisas elas estão atuantes em nossas casas. Ter discernimento se isso está instalado na nossa casa. Segunda coisa, tome um posicionamento.
Mas não é um posicionamento de vir aqui na frente e falar, eu quero minha família convertida, eu vou me levantar. Não, é um posicionamento agora de fazer o que é certo. Um posicionamento agora de estabelecer o que é certo. Agora, fazer da maneira de Deus. Agora, se render à maneira de Deus. Usar o método de Deus. Não é na força do teu braço, não é na força do braço do homem, não é no achismo, não é na cultura, não é terceirizando. Agora é assumindo a responsabilidade de falar, Deus, eu quero uma família e eu vou me render a cada instrução que o Senhor me der. Nós vamos sair daqui com um posicionamento diferente. Nós vamos sair daqui com um posicionamento real. Nós vamos sair daqui e ter um evangelho que vai ser vivido na segunda-feira, na terça, na quarta. Um evangelho que vai ser vivido, irmãos, dentro de casa. Porque é fácil viver aqui na igreja. É fácil transparecer um cristão. É fácil ter linguajar. Eu quero ver cristianismo dentro de casa. Eu preciso de um cristianismo real dentro de casa. Nós precisamos de um posicionamento do marido real, verdadeiro, honesto. Vamos restaurar os altares, amém? Vamos? Você se compromete mesmo? Certeza? Primeiro altar, Atos 10:2, o altar da oração. Que o Senhor comece a restaurar isso em nós, em nome de Jesus. Atos 10, versículo 1 e 2, vai falar de Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, ou seja, ele não era judeu ali, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, o que ele fazia? Então ele era um homem generoso, e um homem que orava continuamente. Continua, olha o que aconteceu. Este quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa, a oração do marido, da esposa, está fazendo um memorial diante de Deus. Nós precisamos restaurar esse altar. O altar que nós voltamos a praticar oração. O altar que nós voltamos a orar quando nós comemos. O altar que nós voltamos a orar como marido e esposa antes de dormir. O altar que nós voltamos a orar com os nossos filhos. Precisamos restaurar isso. E eu não vou ler todo o capítulo, mas sabe o que aconteceu? Pedro estava na ilha de Jope, curtindo uma praia, o Espírito Santo faz descer sobre ele uma visão, como um pano, e uns animais de quadrúpedes e aves, e ele fala, isso é impuro, e aí Deus fala, não torne impuro que eu purifiquei, e aí Deus fala, vai agora para a casa de Cornélio, e aí ele chega na casa de Cornélio, começa a pregar o evangelho, sabe o que acontece? O Espírito Santo interfere na pregação e batiza todo mundo no Espírito Santo, todo mundo sai de lá batizado, gente. Sabe como começou? Começou com a oração de um homem. Começou com a oração de um pai de família. Deixa eu falar uma coisa, marido, você não tem ideia. Se você tomar uma decisão de orar para a tua casa, se você tomar uma decisão de orar para os seus filhos, se você dobrar o teu joelho de madrugada quando todo mundo estiver dormindo, Deus há de responder. Você também é filho, Ele te ama, Ele vai te responder, vai restaurar a tua casa. Não é mais na força do teu braço, não é para ser forte e corajoso na força do teu braço, não é se esguarlar de matar, não é se matar de trabalhar, é orar. O Senhor está chamando maridos a restaurar o altar da oração, é para nós voltarmos a orar. Dobra o coração, dobra o joelho. Não tem como a bênção de Deus, o fogo vir sobre o altar de Elias, se Elias não restaurar esse altar. Não vamos colocar a carroça na frente do cavalo, restaura o altar, depois pede o fogo. Sabe, está na hora de nós sermos francos com a nossa esposa e falar, eu preciso voltar a orar. Eu preciso voltar a orar. Eu preciso voltar a orar, não sei como vai ser, mas eu preciso voltar a orar. Me ajuda. Porque no teu caminho de volta para restaurar o altar da oração, o Senhor vai te agraciar e vai te capacitar. E sabe o que vai acontecer? Tua esposa vai vir junto, vai dar a mão e falar, nós vamos orar. Teu filho vai responder e falar, eu não vou orar junto com você, pai e mãe. Eu amo esse texto de Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe.
Deus só está esperando o clamor do marido. Deus só está esperando o clamor da intercessora, a mãe da casa. Deus só está esperando o clamor do filho. Nós precisamos restaurar esse altar. Nós precisamos restaurar esse altar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Não é pregar sem cessar, não é comer sem cessar, não é fazer qualquer coisa sem cessar, mas é orar sem cessar. A oração é a primazia da vida cristã, é a intimidade. Se não tiver oração na tua casa, existe um altar que está fragmentado. A família que ora unida permanece forte mesmo em tempos difíceis. Segundo altar, o altar da palavra. Nós precisamos voltar a falar da palavra de Deus. Deuteronômio 6, do 6 ao 9, nós lemos que eles estavam praticando a palavra, era uma instrução para Israel falar da palavra na casa, na mesa, ao andar em todo canto. Salmo 119, 105, diz o que? Lâmpada é a tua. Sem palavra não tem direção para o marido e para a esposa. Sem palavra não tem caminho iluminado. E Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo, o que deve habitar? Habite em vós abundantemente. Eu gosto da versão ricamente. Em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Gente, se tem algo que Deus quer que seja ricamente vivo na tua casa, é a palavra de Deus. Quando foi a última vez que você fez um culto? Quando foi a última vez que você sentou e falou: antes de nós comermos, nós vamos agradecer ao Senhor? Antes de nós dormirmos hoje, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos ler um capítulo. Quando foi a última vez, marido, esposa, que nós fizemos isso? Será que a tua vida, a tua família está comendo só do que o pastor prega no domingo? E é uma comida mastigada, que é uma comida que eu estou comendo e ruminando a semana toda. Será que você está comendo de algo que alguém buscou? E nada de errado nisso, não tem nada de errado você se alimentar do domingo. Você está aqui para isso, eu também sento e me alimento. Mas a segunda, na terça, minha família também precisa da palavra que eu, o pastor da casa, o sacerdote da casa também precisa. Quando foi a última vez que vocês sentaram para ler a Bíblia? Será que a Bíblia não está empoeirada na estante, no rack lá? Talvez aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23? Está faltando palavra de Deus dentro das nossas casas. Por isso que não tem governo do Espírito em nenhum lugar. Nós precisamos restaurar esse altar, igreja. A palavra precisa estar dentro da casa, não apenas na igreja. Casas sem palavras são guiadas por opiniões, emoções e cultura. Não tem palavra? Nós somos guiados por qualquer coisa. Uma geração sem Bíblia será discipulada pelo mundo. Eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Olha as coisas que está aprendendo. Não está habitando ricamente a palavra de Deus. Tem uma coisa mais forte corrompendo ele. Ele está ouvindo muita groselha do mundo. Gente, teu filho, ele será doutrinado quando você lançar a palavra de Deus sobre ele. Volta a abrir a Bíblia. Restaura o altar da palavra. Uma reflexão. O que domina a conversa da sua casa revela quem governa o ambiente. Do que vocês falam? Quais são as conversas? Quais são as pautas dos maiores assuntos dentro da sua casa? Fala muito quem está governando. Fala muito se a palavra de Deus está habitando ricamente ou não na sua casa. Terceiro altar, o altar do perdão. Gente, eu já falei bastante, sem perdão não tem condições. Pode abrir comigo Mateus 6, 14 ao 15. Eu citei Efésios 4 já durante a nossa pregação, Colossenses 3, 13. O perdão, ele interrompe ciclos, cura ambientes, restaura relacionamentos. O orgulho levanta muros, o perdão constrói pontes familiares. Mateus 6, 14 e 15. Porque se é condição, ok? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Terminou aí? Não. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sem perdão em casa não tem este altar. Casas saudáveis não são perfeitas,
são ambientes onde existe arrependimento e perdão. Quando alguém da tua casa ou da tua família peca, vocês conseguem se arrepender, se perdoar? Sim, Mica, tua casa está num ambiente saudável do Senhor. Vocês conseguem desarmar, baixar a guarda e falar, eu errei, eu pequei, e pedir perdão? Deixa eu testemunhar uma coisa aqui para vocês. Quando o arrependimento e perdão uns aos outros entrou na minha casa, gente, meu casamento nunca mais foi o mesmo. Quando eu comecei a perdoar a Paty começou a me perdoar. Quando nós começamos a deixar o orgulho de... Gente, o orgulho não é com quem eu estou casado com a Paty. Então, se for preciso lançar o orgulho na cruz, que lance para preservar o meu casamento com ela. O arrependimento e o perdão precisa voltar à nossa mesa. 4, altar. O altar da comunicação. Provérbios 15, 1. O altar da comunicação. Provérbios 15, 1. A resposta branda, o que ela faz? Desvia o furor. Então assim, você falou numa boa. Mas a palavra dura, o que ela faz? Suscita ira. Como é que está a comunicação? Aliás, será que está tendo espaço para comunicação? Será que está conseguindo um espaço na mesa para ouvir um ao outro? Qual foi a última vez que você perguntou como está a tua esposa, como está o coração dela e como ela está nas coisas de casa? Ou vice-versa, quando foi a última vez que você perguntou para o seu marido como é que ele está levando a vida, como é que ele está suportando as cargas? Ou talvez você não tenha ideia alguma do que está acontecendo. Nós precisamos restaurar o altar da comunicação. Nós precisamos voltar a conversar. Nós precisamos ter o nosso coração vulnerável na mesa. A mesa não é só lugar de comida, mas não é só lugar de aliança. A mesa não é só lugar de contrato. A mesa é um lugar de vulnerabilidade. É um lugar de abertura de coração. Se partir do pão, Cristo é revelado. Nós precisamos voltar a se comunicar, igreja. E aí que entra a questão do smartphone e do celular. A gente vai para a mesa e a gente já vai pegar o celular. Nós precisamos nos corrigir nisso. Marido corrige esposa, esposa corrige marido. Se preciso for, o filho dá esse alerta. Pai, mãe, vamos ficar aqui na mesa. Sabe o que está acontecendo? Casais, filhos que não se conhecem mais. Que não sabem mais os sonhos, que não sabem mais o que querem, que não sabem o que está passando, não sabem, nem tem gente sofrendo calado, porque não tem comunicação nesta casa. Muitas famílias convivem, mas não se comunicam. Há casas onde ninguém ouve ninguém, todos falam, mas ninguém se entendem, tudo vira discussão. Palavras podem transformar uma casa em refúgio ou em campo de guerra. Já parou para pensar nisso? Pode ser o lugar que o teu marido mais quer no dia dele, desejoso de voltar para casa. Ou pode olhar e falar, nossa, eu vou ter que voltar para casa. Nós precisamos restaurar a nossa comunicação, igreja. Muitos casamentos estão acabando porque os casais não têm mais comunicação. Porque eles não se entendem mais. Porque eles não podem mais abrir o coração um para o outro. Guarde isso aqui. O tom da comunicação revela a saúde do coração. O tom da comunicação revela a saúde do coração. Como que tá as conversas? Como que está a comunicação? Hoje é um dia de reflexão sobre o que nós estamos vivendo dentro de casa. 5º altar. O pessoal do louvor pode subir para nós orarmos. O altar da presença. Eu ouvi uma frase, essa frase é do pastor Juscelio Souza, é um pastor que tem um chamado ministério voltado para a família. Ele falou uma coisa que me impactou num podcast, e ele falou assim que o maior presente é estar presente. Tem uma pessoa no nosso GD que testemunhou essa terça, que ele estava querendo arrumar um segundo emprego, trabalhar, para trazer um pouco mais de conforto para a família. E qual marido não quer isso, né, gente? Qual marido não deseja isso? E o filho falou assim para ele, pai, não preciso, eu preciso mais de você. Não preciso desse conforto, eu preciso mais de você.
Será que se você perguntasse para o teu filho hoje, como está a tua presença dentro de casa? Como é que está a tua presença? Gente, eu falo isso porque este quinto altar aqui para mim, ele é o altar mais desafiador. Ele é o altar que mais me desafia. Porque eu trabalho gerindo 14 lojas, eu trabalho servindo uma igreja como pastor, e eu sou um pai recente de uma criança de 2 anos e meio, e marido, obviamente. Conciliar todas as coisas é um desafio. E geralmente, sempre os maiores feedbacks que eu recebi da minha esposa, e sendo honesto e franco com vocês, porque não tem super-herói, sabe qual foi? Para que eu estivesse mais presente. Porque talvez você como marido, assim como eu, chegou em casa e está resolvendo problemas. Chegou em casa, problemas do trabalho ainda estão batendo na tua porta, e leva um tempo para você se desligar, se desconectar. Eu preciso falar uma coisa, você precisa fazer isso, eu preciso fazer isso, para que nós tenhamos tempo de qualidade com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Este altar aqui, igreja, este altar aqui, ele é extremamente importante. E eu lembrei de um texto de Malaquias 4:6, a conexão de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias 4:6. O Espírito Santo me lembrou desse texto. Sabe, igreja, não basta morar junto, é preciso estar presente. Muitos pais distraídos. Aqui é uma profecia, pode ler o versículo 5. É uma profecia. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia é o que, gente? É a volta do Senhor Jesus, amém? O que vai fazer? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Em outras palavras, coração de filhos aos pais, dos pais aos filhos, quando não está legal, a maldição está se perpetuando sobre essa casa. E eu quero te dar um contexto teológico e profético sobre isso. Por que Malaquias está falando que nos últimos dias, vai enviar o profeta Elias? Obviamente não é o profeta em termos físicos, mas é o espírito de Elias, porque ele foi o único profeta que fez um filho espiritual fazer o dobro de coisas que ele fez. Elias tem registrado 12 milagres. Eliseu tem quantos milagres? 24. O último milagre de Elias foi abrir o Rio Jordão. O primeiro milagre de Eliseu, o que foi? Abrir o Rio Jordão. Sabe por quê? Porque Elias conseguiu fazer um filho espiritual ir mais longe. Deixa eu falar uma coisa, igreja, preste atenção. O último avivamento é um avivamento de paternidade. O último avivamento é um avivamento de famílias. O último avivamento é um avivamento de filhos aos pais, dos pais aos filhos. Eu queria que você ficasse em pé para nós orarmos. E eu quero orar com você para que a sua família tenha altares restaurados. Guarde isso. O amor não cresce apenas com a provisão, mas com a presença. Eu queria te convidar a orar agora, a pedir ao Espírito Santo de Deus, para que em nome de Jesus, altares da sua casa sejam restaurados. Será que existe desejo em homens e mulheres aqui? Será que existe alguém que deseja a sua família restaurada? Será que existe alguém aqui que deseja o coração dos filhos aos pais? Será que existe alguém aqui desejoso de conexão geracional? Será que existe alguém aqui desejoso de restauração familiar? Será, Senhor? Será que existe aqui um povo desejoso de restaurar os altares? Será que existe alguém aqui desejoso de restaurar altares, para que o milagre venha, para que o fogo venha, para que a presença venha? Eu não sei você, igreja, mas eu quero um altar sobre a minha casa, um altar
tua igreja. Ora vem, ora vem, ora vem. Espírito Santo vem. Onde o Espírito está, aí há liberdade. Nós profetizamos altares que estão em ruínas, sejam restaurados em nome de Jesus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, sopra, 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 sopra sobre a tua casa. Levantem-se maridos, levantem-se maridos, levantem-se esposas, guerreiras de oração. Vem Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, pega pela mão esse marido, pega pela mão essa esposa, pega pela mão essa esposa, restaura essa casa, restaura essa casa, restaura essa casa, Senhor. A nossa família, Senhor, não perderemos a nossa família, Senhor. Restaura, reconcilia, cura, 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 cura. A minha voz pra te dizer, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Liberta, Senhor. Não quero mais sair daqui. Quero liberar algo sobre a tua casa agora. E à medida que essa palavra entrar no teu coração, que você possa se manifestar com fé ao Senhor. O carcereiro perguntou a Paulo, então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, que é necessário
fazer para que eu me salva? Respondeu eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele fez uma pergunta de salvação sobre si, porque ele se sentia um pecador diante de homens santos. Mas Deus nunca quer algo só com um. Deus nunca quer algo só com a esposa, só com o marido, só com o filho. Deus quer algo com a tua família. A promessa que é para você é para se estender sobre a tua casa, meu amado. Então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Tornando-os carcereiro consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, então foi logo batizado ele e a sua casa. O Espírito Santo quer salvar a tua casa. A promessa do Senhor é para a tua casa. Então, em nome de Jesus, se você crê que a vontade de Deus é estender salvação sobre a tua casa, levanta a tua mão agora e fala: Pai, eu creio que o Senhor pode salvar a minha casa, o Senhor pode salvar os meus filhos, o Senhor pode salvar meu marido, o Senhor pode salvar minha esposa. Pai, em nome de Jesus, nós cremos como igreja que o Senhor pode salvar a nossa casa, o Senhor pode transformar o nosso lar. Fala assim: Senhor Jesus, me ajuda a restaurar o altar da minha casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar, agradecer. Que os altares sejam restaurados, que os altares sejam restaurados. Que a tua casa seja restaurada, que a tua família seja restaurada, que o relacionamento conjugal seja restaurado, que o relacionamento de filhos e pais sejam restaurados, que o vício vá embora da tua casa, no nome de Jesus. A depressão, a angústia, a dor, a idolatria, vai embora da tua casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós profetizamos altares restituídos, reparados, em nome de Jesus. Sim, Deus, nós dizemos sim, amém, sim, amém. Tudo está tão lindo, vem aqui, Jesus. Está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. A casa eu arrumei. Tudo está tão lindo, vem aqui, Jesus. A porta está aberta, pode entrar. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu te esperava. Obrigado, Jesus. Nós entregamos a nossa casa, nós entregamos a nossa família, e nós cremos na bênção familiar sobre a nossa casa. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você vai restaurar o altar da sua casa? Amém? Foi instruído essa noite? Glória a Deus.